Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Saúde e Bem-Estar, que hoje vai falar sobre cirurgia bariátrica e metabólica. No programa de hoje, você vai conferir conosco o cirurgião endoscópico e gastroenterologista Dr. Bruno Sander. Conversa sobre esse assunto conosco. Temos também o quadro Mito ou Verdade, para desmistificar de uma vez por todas esse imenso universo da cirurgia bariátrica, informação científica sobre os procedimentos dessa cirurgia. Obesidade, um mal da sociedade moderna no mundo inteiro, atinge uma enorme parte da população do planeta Terra. A relação das pessoas com a alimentação, o ritmo acelerado da vida, o estresse, a pandemia, a quarentena que a gente enfrentou e ainda tem que enfrentar, o sedentarismo, tudo isso influencia no aumento de peso e em quadros preocupantes que atrapalham todo o funcionamento do nosso corpo. Não tem nenhum órgão que não é afetado pela obesidade. Uma das formas de reverter os quadros de obesidade, nos quadros mais comprometedores, é a cirurgia bariátrica e metabólica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, somente em 2019 foram realizadas no Brasil 68.530 procedimentos. O Brasil é o segundo país no mundo em procedimentos como esse, de cirurgia bariátrica. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, aqui no estúdio, o cirurgião gastroenterologista, também endoscopista, Dr. Bruno Sander. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fernando. Agradeço muito pelo convite. É uma alegria conversar com um representante mineiro da segunda maior sociedade bariátrica do mundo, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Sim, pois é. Hoje a gente vê que a obesidade no mundo inteiro é uma epidemia. Na prática é isso. Obesidade é o quê? Para começar, doença. Está no CID, Código Internacional de Doenças. Às vezes a gente vê discussões em redes sociais, fala assim, não, mas a pessoa é obesa, mas é saudável. Não, se é obeso, ele já tem uma doença pré-estipulada, que é a obesidade. Eu acho isso muito importante, porque às vezes quando a gente aborda o tema obesidade, fica uma coisa um pouco difícil de lidar, porque muitos pacientes não aceitam isso. É a mesma coisa do diabetes, da hipertensão. Então, vamos lembrar o seguinte, a obesidade é uma doença multifatorial e uma doença crônica, ou seja, não dá para resolver o problema com um simples procedimento, como uma cirurgia, por exemplo. É uma doença que precisa ser acompanhada ao longo do tempo. Isso é uma dica importante. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Olha que importante. A obesidade é uma doença multifatorial, ela tem múltiplos fatores, múltiplas razões e, portanto, ela não teria exatamente só um tratamento, né, doutor? Exatamente, é importante que muitas vezes o paciente imagina, vou ser submetido à cirurgia bariátrica, vou emagrecer e vou resolver a minha vida. Não é por aí, esse é o primeiro passo. Se o paciente não se cuidar, vai haver reganho de peso, independente do tamanho que o estômago dele esteja, independente do desvio que nós tenhamos feito no intestino. O fato de reganhar peso não depende exclusivamente de qual procedimento esse paciente fez. Por isso tão importante a mudança de hábitos. Isso é o que vai manter o paciente magro depois. Isso é o que vai controlar a doença. Lembrando, obesidade parece uma fase forte, mas obesidade não tem cura, tem controle. E isso é outra coisa importante. Que a gente precisa entender para começar a falar sobre a cirurgia bariátrica, tomando como base o universo da pesquisa científica e também das descobertas da medicina. A cirurgia bariátrica é muito recente. Certamente, a cirurgia bariátrica aqui no Brasil, ela começou logo antes, em 1994, 95, foram logo que se iniciou os primeiros casos aqui em Minas Gerais, basicamente. Hospital das Clínicas, né, como esperado, foram um dos primeiros a realizar cirurgias bariátricas aqui em Belo Horizonte. Então, olhando por esse ponto de vista, menos de 30 anos que opera-se aqui no Brasil, que fazemos
fazemos a cirurgia bariátrica. Então, é um tratamento relativamente recente e que, quando surgiu, foi realmente um grande avanço, principalmente para aqueles casos de obesidade mórbida. Isso é muito importante também, que é o paciente não imaginar, estou alguns quilos acima do meu peso, eu quero operar. Não, não é por aí. Existem indicações muito específicas para que o paciente seja submetido à cirurgia bariátrica e metabólica. Não é qualquer paciente que se enquadra nesse perfil. Para isso, a gente tem também outros tipos de tratamentos. Mas quando a gente fala cirurgia, é um procedimento definitivo, é um procedimento invasivo que representa riscos, apesar de serem cada vez mais baixos pela segurança, pela a questão de que os centros hoje estão cada vez mais preparados, os cirurgiões cada vez mais especializados no que fazem. Isso algo muito positivo, mas também a gente não pode banalizar a cirurgia, como a gente tem visto algumas vezes, de imaginarem que, eu tenho que perder alguns quilos, vamos operar o estômago que vai resolver. Não é esse o caminho. Aliás, é até muito importante a gente dizer que, durante muito tempo, se nomeou essa cirurgia como cirurgia da redução do estômago. Aí a gente evolui para a cirurgia bariátrica e alguns médicos até pensam em mudar o nome para cirurgia metabólica, como um processo mais holístico, né, doutor? Vamos falar sobre isso. É só reduzir o estômago? O que é exatamente a bariátrica? Não, existem várias técnicas cirúrgicas que são aprovadas aqui no Brasil. As mais usadas são bypass gástrico, que é onde se grampeia o estômago, deixando parte do estômago, não se retira nenhuma parte fora, grampeia-se e faz um desvio no intestino. Essa é uma cirurgia restritiva que se diminui o volume do alimento. Em quantos por cento? E aqui a gente acredita que mais ou menos 60% dos pacientes operados são submetidos a bypass. E a redução... Doutor, quanto do estômago fica grampeado? Vai ficar mais ou menos de 120 a 180 ml dentro desse paute gástrico que sobrou de estômago. Para que se tenha uma ideia, um estômago normal chega a ter 1 litro. Então, tem uma redução, em média, de 80% a 90% do volume gástrico nesta técnica, no bypass. E, além de se reduzir esse volume, faz-se um desvio no intestino, que além da técnica restritiva, que é diminuir o volume, tem essa técnica desabsortiva, que é a parte metabólica. Qual que é a vantagem disso? Fazendo esse desvio, a gente faz com que a absorção seja diminuída. O paciente vai ter uma perda de peso mais rápida, mais importante. E para aqueles pacientes, por exemplo, diabético, isso vai ter um benefício imenso, porque os picos glicêmicos, as absorções, elas vão acontecer de uma maneira mais lenta. Desta forma, o paciente tende a controlar as doenças de base, como o diabetes, por exemplo, hipertensão, pela própria perda de peso. Então, isso é uma cirurgia também metabólica. A outra técnica que é exclusivamente restritiva é o sleeve, onde se grampeia toda a boa parte do estômago, em torno de 75% a 80%, e se retira esta parte que foi grampeada, sem mexermos no intestino. Esta é uma técnica que ela é puramente restritiva, ela não é desabsortiva como o bypass, mas também é uma técnica muito usada. Cada uma delas tem as vantagens e desvantagens. Por exemplo, quais as vantagens do bypass? Ele vai fazer com que o paciente tenha uma perda de peso mais rápida, o controle das doenças metabólicas serão maiores, mas ele também vai trazer algumas consequências. As desabsorções, por exemplo, deficiências, vitaminas, nutrientes, minerais, anemia crônica, por isso que é tão importante o acompanhamento pós-procedimento do paciente, que às vezes o paciente ele faz tudo certo até conseguir a cirurgia, ele opera, foi todas as consultas, fez os exames, foi na equipe multidisciplinar, foi na nutricionista, foi no psicólogo, fez tudo como deveria, operou, desapareceu o paciente, sumiu. Aí esse paciente volta 1 ano e meio, 2 anos depois, com anemia, com queda de cabelo, com deficiências nutricionais importantes. Por quê? Foi por causa da cirurgia? Não exclusivamente, foi porque ele não fez... Falta de atenção. Exatamente. Falta de atenção ao procedimento. Isso. De entendimento de que o processo, ele não termina na cirurgia bariátrica, ele
começa, né, doutor? Exatamente. Agora, vamos só falar sobre esses tipos de cirurgia. Importante também a gente deixar claro, esse primeiro que o senhor disse, o bypass, a parte do estômago continua no organismo. Continua. Tanto que é uma cirurgia que é possível fazer a reversão dela. Isso é importante. Pouco se fala a respeito da reversão da cirurgia bariátrica. Ou seja, em pouquíssimos casos em que o paciente deseja se reverter a cirurgia, é possível. O paciente volta a ter um estômago normal. Porém, é uma técnica realmente complexa e que representa riscos esta reversão. Não é simplesmente, operei, eu quero desfazer. Não é assim, mas dá para ser feito. Porque essa parte significativa do estômago que fica ali grampeado, existem casos que o organismo pode causar algum tipo de rejeição àquilo ali, algumas microbactérias podem se desenvolver nessa parte do estômago, entre aspas aqui, inutilizada? Na realidade, a gente denomina isso como estômago excluso, é aquele estômago onde nós não temos mais acesso fácil a ele, por exemplo, através de uma endoscopia digestiva alta. Para que a gente chegue até ele, a gente faz uma enteroscopia, entra com um aparelho específico, dá a volta no intestino para chegar nele por baixo. Então é mais difícil o acesso, então existem estudos. Por exemplo, a grande preocupação de alguns pacientes, doutor, e se eu desenvolver um câncer, por exemplo, naquele estômago, como é que eu vou saber que isso está acontecendo? Isso é muito raro de acontecer, muito, muito raro mesmo, é algo... E existem exames de imagens específicos que vão demonstrar alterações de sintomas que o paciente apresenta, que a gente vai pensar naquilo. Mas aquele estômago, por exemplo, ele continua lá, ele pode desenvolver uma úlcera? Pode, ele pode ter uma úlcera naquele estômago excluso, ele pode ter uma gastrite no estômago excluso, e por isso, mais uma vez, eu reforço a importância do acompanhamento pós-procedimento, porque essa é a maneira que o seu médico tem de analisar se está tudo bem ou se você apresenta algum sintoma que fugiu à normalidade e ele vai procurar a causa. Então, não é porque operou que resolveu não é porque você emagreceu que o seu problema está resolvido. De forma alguma. De forma nenhuma. E a evolução dessas cirurgias, ela também acontece de maneira muito rápida. Hoje temos robôs operando, não é, doutor? Importante lembrar também que não é o robô tipo aquele robô de ficção científica que opera. Não é Star Wars, né? Como é que é essa cirurgia robótica? O que acontece é a evolução da cirurgia. As primeiras eram cirurgias abertas. Aberta mesmo. Aberta mesmo. A gente abria o abdômen do paciente para ter acesso. Era muito invasiva. Era bastante invasiva. Era os primeiros casos. É aquele que o paciente chega, olha, doutor, a cicatriz que eu tenho, uma cicatriz aí de 20 centímetros no abdômen. Depois isso se evoluiu para a cirurgia laparoscópica, que é o que o paciente às vezes chama de cirurgia a laser, mas que não tem nada a ver com laser. São pequenos orifícios, são 5 orifícios que são feitos no abdômen, então são minúsculos pontos, né, no abdômen. Então, pelo fato do paciente às vezes não enxergar uma cicatriz grande, ele imagina a cirurgia a laser. Não, é laparoscopia. É a técnica mais usada hoje. E agora essa laparoscopia está evoluindo para a cirurgia robótica, que nada mais é do que um robô que é manuseado pelo cirurgião. Isso é muito importante, quem está te operando é o cirurgião. Ele só está usando um robô para ter acesso ao seu abdômen. Então, qual que é a vantagem da cirurgia robótica nesse caso? A mobilidade das pinças, da tesoura, com o robô é muito maior, porque a cirurgia robótica ela consegue ter pequenos instrumentos que se movimentam com muita facilidade dentro do abdômen. Então, as vias de acesso são menores, mais fáceis. Nesse sentido... Movimentação de 360 graus também, né? E tudo mais simples. É importante a gente lembrar que uma cirurgia bariátrica muitas vezes acontece num super obeso. Estamos falando de gente com mais de 200 quilos, 220 quilos. Imagina a manipulação e o esforço do cirurgião bariátrico nisso, que com o robô diminui bastante. Diminui bastante e com isso o tempo cirúrgico também pode diminuir. Se o tempo cirúrgico diminui, o risco ao paciente também diminui. Lembrando que para a cirurgia robótica é um treinamento específico também para o médico. É uma nova residência médica, basicamente. O médico tem que aprender tudo sobre o robô. Às vezes o cirurgião em que
operou aberto, ele teve que evoluir para o vídeo, agora estamos evoluindo para o robô e sabe-se lá o que vem no futuro. Mas a tendência da medicina é essa mesma, é evolução, vias de acesso cada vez menores. E o que é via de acesso para o paciente entender? É o corte. Daqui a pouco vai ter 2 cortezinhos minúsculos na pele, no abdômen, para que a gente possa fazer uma cirurgia, possa acessar. No caso do sleeve, por exemplo, a gente retira 80% fora do estômago. Como? Pelo umbigo do paciente. Olha que interessante, um cortezinho desse tamanho, você retira 80% do estômago por aquele orifício. O paciente, doutor, mas tirou meu estômago por onde? Pelo umbigo. Ó. Aí, por isso que muitas vezes o paciente fala, foi a laser. Não, não foi o laser, foi um corte que realmente foi pequeno. Uma das evoluções do robô é controlar até o tremor das mãos do cirurgião, né, doutor? Sim, ele tem, apesar de que usualmente o cirurgião não treme a mão. Isso é uma coisa também, um cirurgião para tremer a mão é muito difícil. Mas claro, cirurgias cansativas, às vezes que demoram mais tempo, com o robô vai ficar muito menos complicado para o cirurgião, vai demandar muito menos esforço físico do cirurgião naquele momento. Então, nesse sentido, a cirurgia robótica é sim uma grande evolução do método laparoscópico. E a tendência é caminhar para isso. E sentado, que é outra diferença grande, né? Uma cirurgia pode ser muito longa, o médico está ali em pé, com desgaste maior do que se ele estivesse sentado. E a operação de robô, o médico está sentado com uma visão ampla. Quanto amplia ali o estômago? Olha, as câmeras hoje a gente vê, até pela TV, pelos filmes, né? O quanto as câmeras, as filmagens evoluíram hoje. Imagina isso para uma cirurgia. O quanto são câmeras 8K hoje, com a altíssima definição, para que a gente possa verificar até as arteríolas ali, a irrigação gástrica, a irrigação do intestino, o contraste de luz, a modificação de cores. Às vezes existe uma coisa que chama cromoscopia, que a gente consegue mudar o tipo de luz que é incedida sobre o órgão e a gente consegue visualizar as artérias, as veias que chegam até ali, a irrigação, coisas que há 15 anos atrás a gente jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Então as coisas evoluem muito rápido, de forma que o beneficiado é o paciente. Essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem. Aliás, a gente hoje também tem dicas importantes para o paciente entender qual é as dicas, o que ele precisa observar para escolher um cirurgião bariátrico, né, doutor? Isso é muito importante, porque nós estamos falando de um país que tem uma população obesa absurda. As indicações para cirurgia bariátrica e metabólica cada vez são mais ampliadas. E aí cabe ao paciente entender qual é o melhor cirurgião bariátrico que ele pode escolher. Isso é importante porque existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Basta o paciente entrar nesses sites de busca, digitar Sociedade Brasileira, Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ele vai encontrar, e nesse site tem o nome dos cirurgiões que são credenciados, né, que são vinculados a essas sociedades. Isso garante ao paciente que aquele profissional que ele está procurando é um profissional que está habilitado a realizar aquele procedimento de fato, para que, claro, todo procedimento existem riscos, mas o paciente fazendo dessa forma, ele está diminuindo bastante o risco que ele correria procurando um profissional que não está habilitado para aquele profissional. Então, isso é importante pesquisar. Olha o currículo do médico, procura se ele realmente é cirurgião, quanto tempo ele opera, onde opera, porque a cirurgia bariátrica depende muito também de onde você está operando, a estrutura que você tem disponível do hospital, porque são cirurgias que muitas vezes podem ser mais complexas. Então, operar em um ambiente hospitalar que te forneça um backup bom, se precisar de CTI, se precisar de salas de exame mais complexas, isso vai fazer muita diferença em caso de qualquer complicação. E doutor, tem outra questão importante nessas avaliações antes da cirurgia. O senhor é endoscopista. A endoscopia, ela já é uma indicação de exames pré-operatórios. O senhor, sendo o próprio endoscopista da sua própria cirurgia,
Isso dá um ganho também na análise do paciente como um todo? Ah, não, certamente. O paciente sente mais segurança, né? Ele sabe que ele está fazendo um acompanhamento com o médico dele. Isso, às vezes, a questão mesmo de confiança que o paciente tem com o médico, isso é muito importante. A endoscopia hoje, ela anda muito junto com a cirurgia, tanto no pré-operatório, quanto também no tratamento até de complicações da própria cirurgia bariátrica. Por exemplo, um sleeve rodado, onde o paciente ele tem dificuldade de descer o alimento, a anastomose tem uma estenose, quando fica muito apertado. Não, doutor, aí o senhor falou um grego misturado com um japonês. É quando o buraquinho de saída do estômago que foi feito da emenda, o nome dessa emenda é anastomose. Pode acontecer dela ficar apertada. Quando tudo que está apertado, o nome disso é estenose. Então, se ficou muito apertado, o paciente vai ter dificuldade de ingerir alimento sólido, vai chegar ali e não desce fácil, ele entala. Então, o que a gente faz? Por endoscopia, a gente passa um balãozinho na ponta do aparelho de endoscopia e dilata essa anastomose para que o alimento desça com facilidade. Então, isso mostra o quanto a endoscopia anda próximo da cirurgia, tanto no antes, para se avaliar o estômago, H. pylori, que é um tema também importante dentro da cirurgia bariátrica. O paciente, antes de operar, se ele tiver o H. pylori, que é uma bactéria que pode acontecer no estômago, ele tem que tratar essa bactéria antes da cirurgia. Como é que ele sabe? Ele vai fazer endoscopia. E o depois, né, as complicações que podem acontecer, a endoscopia está ali. E sem contar as evoluções também, né, os novos métodos. Existe uma técnica que é a gastroplastia endoscópica, que é uma técnica que ainda não é uma cirurgia bariátrica propriamente dita, mas é uma técnica onde, através da endoscopia, costura-se o estômago, deixa o estômago mais apertado, sem cortar, sem grampear, sem tirar fora nenhuma parte, tudo através de endoscopia, e o paciente recebe alta no mesmo dia. Aí a gente entra no quê? Aquele assunto, técnicas cada vez menos invasivas para o paciente. E isso é o que a medicina tem caminhado. É o robô, que é uma técnica vai ficar mais simples, a gastroplastia endoscópica, onde a gente, por endoscopia, sem fazer nenhum orifício, nenhum corte, sem internação, a gente consegue reduzir o volume do estômago do paciente e o paciente vai embora para casa no mesmo dia. Então, a tendência é essa. E também no auxílio de outros diagnósticos. Por exemplo, a gente fez um programa aqui recentemente sobre refluxo. E o refluxo é uma das indicações para a cirurgia bariátrica, doença que muitas vezes tem um diagnóstico dificílimo, vários outros problemas estão associados com o refluxo, e na endoscopia ele pode ser melhor identificado, né, doutor? Exatamente. A gente tem os exames específicos, tem a pH-metria, a manometria e a endoscopia, que são exames bem específicos para refluxo. Lembrando que às vezes o paciente tem refluxo e não tem alteração na endoscopia, o que a gente chama de doença funcional. Ele não tem uma esofagite, por exemplo. São pequenas feridinhas lá no esôfago que a gente observa na endoscopia, geralmente associada a refluxo. Mas se o paciente tem refluxo e não tem esofagite, a gente não pode afastar a possibilidade de falar, não, você não tem refluxo. Parte para outros exames, pH-metria, manometria, e lembrando que a perda de peso por si só já melhora o refluxo, independente do que foi feito. Se o paciente ele é obeso, tem refluxo e emagrece, independente de como ele emagreceu. Supondo que ele não fez cirurgia, ele não colocou balão, ele não fez gastroplastia, ele foi lá, fez uma dieta, exercício físico, se cuidou, perdeu 30 quilos. Esse paciente vai melhorar o refluxo dele. Mas também, às vezes, ele pode ser magro, ter refluxo. Sim. E aí a gente entra nessa outra terminologia, né? A cirurgia metabólica. Ela não é exatamente, ela não precisa tratar só da obesidade, ela trata das doenças metabólicas, né, doutor? Sim. Esse tema, inclusive, há poucos anos atrás, ficou em alta quando um jogador de futebol famoso lá do Rio fez a técnica, o Romário. Exatamente. O Romário. Gente, o Romário fez bariátrica? Isso, foi até um caso que foi até, na época, até se levantou uma série de controvérsias, mas como é que... Porque quando a gente fala bariátrica, imagina-se um paciente muito obeso. O Romário, usando a terminologia correta, o Romário fez a cirurgia metabólica. Exatamente. Para curar... Era diabetes que ele tinha? Era diabetes. Não curar, né?
Controlar Isso. a diabetes. Neste caso específico, uma cirurgia do desvio do intestino para que a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, pudesse ser controlado. Às vezes, quando a gente fala bariátrica, na época lá do Romário, saiu muitas notícias errôneas na mídia, como você mesmo falou, a questão da bariátrica. Não, foi uma cirurgia metabólica, foi isso que ele fez. Mas está vinculado, cirurgia bariátrica e metabólica, nas notícias e tudo, então a gente precisa fazer com que o paciente também entenda tanto uma coisa quanto a outra. Usualmente, elas estão sim associadas, porque um paciente muito obeso, ele geralmente tem doenças metabólicas associadas. Por isso que a gente fala cirurgia bariátrica e metabólica. A própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E aí, nas doenças metabólicas, a gente encontra outras questões e as indicações para cirurgia, né, que a gente está falando aqui, elas são muitas, né, mas invariavelmente tem uma ligação muito próxima com a obesidade, né, doutor? Sim, geralmente tem, tanto que hoje o protocolo é IMC, que é Índice de Massa Corporal acima de 35, com 2 comorbidades associadas. O que é isso? 2 doenças que tenham relação com a obesidade. Exemplo, diabetes, hipertensão, doenças articulares, né, que podem também estar associadas, ou o IMC puramente acima de 40, sem a necessidade de se comprovar outras doenças. Isso também é uma indicação da cirurgia bariátrica e metabólica. E as contraindicações para a cirurgia? Olha, a primeira delas é o paciente que ele não tem certeza se é aquilo que ele quer. Por isso, a necessidade do laudo psiquiátrico e psicológico. Por quê? O paciente não é simplesmente, vou operar, hoje eu amanheci com vontade, vou operar, para daqui a algum tempo ele se arrepender daquilo. A primeira contraindicação é essa, contraindicação do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico. O paciente ele não quer operar. Quando ele tem doenças graves que representam um risco anestésico muito elevado. Por isso que a gente vê que às vezes tem pacientes que antes de operar ele precisa emagrecer. Porque o paciente chega lá pesando 250, 280 quilos para fazer uma cirurgia bariátrica, o risco operatório é muito alto. Então, eu preciso fazer com primeiro esse paciente perder algum peso, para depois eu ter condições de colocá-lo numa mesa cirúrgica para que ele seja submetido a uma anestesia geral, senão o risco é muito grande. Tem programas de TV que mostram isso também, que acompanham o dia a dia de um paciente pré-operatório, pré-bariátrico, onde o médico diz, olha, eu só te opero se você perder 20 quilos. Aí todo mundo vai dizer, mas peraí, se vai operar, para que ele tem que perder antes? Para diminuir o risco dele durante a cirurgia e a recuperação em si. Doenças tromboembólicas, por exemplo, os pacientes que têm uma chance maior de desenvolver um TEP, tromboembolismo pulmonar, que é aqueles pacientes que têm trombos, né, que podem ter coágulos no sangue, a gente tem que fazer um acompanhamento com o hematologista antes para reduzir as chances também que ele tem de ter qualquer tipo de complicação. E por isso a avaliação prévia é tão detalhada da cirurgia bariátrica. E existem outros entraves, até jurídicos, com relação aos planos de saúde, que acabam gerando confusão. O senhor disse aí, importante, às vezes o paciente tem que emagrecer para ter menos risco cirúrgico, mas acontece também, doutor, do paciente até ganhar mais peso para entrar dentro dos requisitos do plano de saúde para poder ser um paciente bariátrico? Sim, por incrível que pareça, existe essa situação também, porque o plano ele exige, né, como eu disse, o IMC maior que 35 com 2 comorbidades ou IMC maior que 40. Às vezes o paciente tem um IMC de 38, só que ele não tem comorbidade, ele não tem doenças associadas à obesidade. Então, o que na cabeça do paciente ele pensa? Ao invés de ele emagrecer o que ele precisa, ele fala, não, é melhor eu ganhar alguns quilos, eu vou me enquadrar dentro do IMC do que o plano autoriza para que eu possa operar. E isso acontece
Eu não incentivo de forma nenhuma. Eu acho que se o paciente não chegou a ponto de precisar de uma cirurgia bariátrica, nada justifica ele ganhar mais peso para ter que operar. Para isso, nós temos outros métodos. Tem os métodos endoscópicos, que é para aquele paciente que ainda não chegou lá na necessidade de cirurgia. Tem o próprio balão intragástrico, que é temporário, mas pode resolver durante um tempo. Se o paciente mudar os hábitos, ele pode manter o peso perdido, ou até para que o paciente tenha uma ideia das limitações que ele vai ter na vida com uma cirurgia bariátrica. Isso também acontece com os métodos temporários, mas nada justifica ganhar peso para depois perder de novo. Doutor, e as limitações incluem também uma mudança de perspectiva da relação com a comida, né? Isso aí, para muita gente, é muito difícil, né? Ah, sim. Inclusive um grande tabu, né? O paciente, ele precisa entender que os métodos de emagrecimento, incluindo a cirurgia bariátrica, serve para ajudá-lo a emagrecer. Manutenção de peso perdido já não depende de cirurgia, já não depende de balão, de gastroplastia. Depende de comportamento. Depende de comportamento. Se o paciente, você perdeu lá 50 quilos, fala, opa, beleza, estou magrinho, estou bem. Se não mudar o seu comportamento que te levou a ganhar aqueles 50 quilos anteriormente, você vai reganhá-lo independente do tamanho que o seu estômago esteja, independente do desvio que você tem no intestino. Por isso, o reganho de peso hoje é visto pela medicina como algo mais difícil até de ser controlado do que o peso alto, né? Que é mais fácil emagrecer do que manter-se magro. Na prática é isso. Essa pergunta é sempre feita aqui para os nutricionistas, para pessoas ligadas à área de emagrecimento, e invariavelmente é respondida dessa forma. É mais fácil emagrecer ou manter? Emagrecer. Não, manter. Não, é mais fácil emagrecer. É mais difícil manter. É mais difícil manter, com certeza. Agora, emagrecer é o que, às vezes eu digo para o paciente, existem dietas, tratamentos, onde o paciente em 3 meses perde 20 quilos praticamente. Só que a manutenção disso é difícil. Essa é a grande questão. Por isso que às vezes eu falo, calma, vai devagar na sua gana de emagrecer. Às vezes o paciente, ele ganhou 30 quilos em 10 anos. Ele quer perder aqueles 30 quilos em 3 meses. Não é por aí. Não, o caminho não é esse. O senhor falou aqui que muitas vezes essa dificuldade acontece porque o paciente não tem adesão ao tratamento depois, né? Mas vários cirurgiões bariátricos relatam também uma adesão tão fidedigna que o cirurgião vira um acompanhante, um mentor da vida desse. Até um confidente do paciente. Confidente. Isso. Essa é a grande vantagem. Tem pacientes que realmente levam muito a sério o tratamento, fazem todos os exames pós-procedimento, como tem que ser feito. Esses são os casos de extremo sucesso. São aqueles pacientes que mantêm-se magros, são aqueles pacientes que não têm deficiência, porque antes que essas deficiências, anemias nutricionais, elas apareçam, o cirurgião tem o tempo de ir lá intervir, passar os medicamentos que realmente precisa. Então, esses são os casos de sucesso. O que a gente vê, às vezes, as críticas, mas o paciente fez bariátrica e ficou com cara de doente, porque ele não se cuidou. É isso. Porque se não se cuidar, não tem jeito. A pessoa fala, nossa, você emagreceu, você ficou meio triste. Sim. Nossa, é a cara de doente. Mas, na verdade, é uma nova postura que a pessoa está colocando ali na persona dela, né, doutor? Totalmente. Outra relação que existe, que tem que ser acompanhada de perto no pós-bariátrico, é a relação com o álcool. Isso também é um tabu, é um tema difícil, mas que precisa ser abordado, porque nós, seres humanos, nós temos as nossas válvulas de escape. Isso é natural. Você chegou estressado do trabalho, fala, eu vou pedir uma pizza hoje eu mereço, né? Então, posso comer um negócio gostoso. Quando se opera o estômago, nós limitamos essa capacidade. Então, o alimento sólido, ele não vai caber, não vai descer tão bem quanto descia antes. Então, aquilo que trazia prazer, às vezes deixou de trazer, porque passa... O paciente pensa, poxa, eu não comi isso aqui, já estou cheio, estou com a sensação ruim. Aí ele começa a descobrir que o líquido desce fácil. E qual que é o líquido que dá prazer? O álcool. Aí ele começa a migrar para cerveja, para
as bebidas em Tem geral. a famosa história também do leite condensado, também, né? que é o líquido, é o que desce. Por isso é tão importante o acompanhamento no pós e acompanhamento psicológico também, porque o paciente ele precisa entender, eu estou mesmo com fome ou eu só estou ansioso, eu estou estressado. Trata as outras doenças de base, os outros problemas, como a gente disse no início, obesidade é multifatorial, não depende exclusivamente do estômago do paciente, o estômago é um dos problemas que nós estamos tentando controlar, mas os outros problemas, se não forem controlados, eles vão se destacar e vão fazer esse paciente a ter outros problemas e ganhar peso de novo. Doutora, a maior parte dos pacientes bariátricos são de mulheres, né? Elas fazem mais a cirurgia, né? E aí também vem uma preocupação com relação à gravidez. É preciso ter calma ali, porque quanto tempo depois da cirurgia a gravidez é indicada? O ideal é que se espere por 24 meses após a cirurgia, para que o paciente tenha tempo da perda, da estabilidade do peso, para que o corpo se estabilize dentro de tudo que ele precisa. Afinal, ele está saindo de uma técnica mais invasiva, de uma perda de peso importante e quando a mulher engravida, o objetivo do corpo dela é nutrir a criança. Então, vai com calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos focar no seu emagrecimento, seu corpo estabilizar, vamos repor nutriente e vitamina. Agora sim, depois de 24 meses, vamos pensar em gestação. 2 anos, dois anos de média. Outra questão também que tem que ser trabalhada com o paciente bariátrico é da cirurgia plástica, muitas vezes fundamental, imprescindível para uma qualidade de vida satisfatória. Sim, é a questão da autoestima, né? Muitas vezes o reganho de peso, ele acontece até por isso. O paciente, ele emagrece, ele imaginou que o emagrecimento fosse o suficiente para resolver a vida dele, só que ele ficou com excesso de pele e aquilo deixou ele insatisfeito. Um avental, o famoso efeito avental. Isso, abdômen fica... avental. Mas isso pode acontecer no braço, nas pernas? Qualquer região onde tem um excesso de pele. Então, às vezes, quando esse paciente não faz uma cirurgia plástica corretiva, ele vai acabar ficar com a autoestima baixa e desta forma ele começa a se descuidar. E aí ele acaba reganhando peso. Por isso que eu incentivo tanto a questão da plástica pós-bariátrica para a sua autoestima ficar bem. O paciente ele precisa sentir isso, ele precisa ver que ele tem um novo corpo. Mas ela também não é imediata, tem que esperar, né? Também de forma nenhuma. Espera a estabilização do seu peso. O ideal é de 18 a 24 meses também, para que seja feito. Não é, olha, operei 6 meses depois, eu já quero fazer minha plástica. Não, espera o seu corpo estabilizar dentro do peso que ele precisa. Nós estamos falando de tantas coisas, de variáveis que envolvem tantas especialidades médicas, isso dá uma ideia para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, da importância de outros profissionais estarem juntos ali depois da cirurgia, né? Não, certamente. Falando da quantidade de comida, ou seja, o processo nutricional. Existem nutricionistas especializadas nesse processo de dar uma qualidade ali para o alimento. Né? Principalmente na questão do quanto o paciente precisa de proteínas na alimentação. Isso é importante, que ele vem de uma perda de peso grande, importante, ele perdeu muita proteína, ele perdeu massa magra, que é músculo. Então, ele precisa ter uma alimentação rica em proteínas, porque senão esse paciente vai ficar desnutrido, por incrível que pareça. A gente tem casos de pacientes que estão acima do peso, eles ainda não alcançaram o que precisa e estão desnutridos. Olha que interessante, você fala, poxa, mas o paciente obeso, ele pode ser desnutrido? Pode, do ponto de vista nutricional, ele está desnutrido. É o caso clássico da fome oculta, né? Isso, o caso da fome oculta. Agora, é muito importante também o paciente ter prazer em fazer essa própria comida dele. Isso descortina a possibilidade de um hábito fantástico, né? de um bom hábito, né? Sim, a vantagem dele fazer a própria comida é que, na maioria das vezes, ele vai optar por coisas saudáveis. Ele vai na alimentação que ele deveria ir. É totalmente diferente do junk food, né? Aquela comida que você vai pedir nos aplicativos e tudo tá fácil, tá na mão, que é o simples, é o rápido, que na maioria das vezes não são coisas saudáveis. E isso foi um dos fatores que contribuiu o ganho de peso. Se o paciente olhar o histórico dele lá, quantas vezes no mês você pediu? Chegou até aquele peso? Isso, né? Exato. E um outro fator que é regra no paciente bariátrico, ansiedade.
Isso de cada 10 que chegam ao consultório, 9 vão olhar para mim e falar, doutor, eu sou muito ansioso. Por quê? Porque o paciente, normalmente, ele não come mais, não é porque ele tem mais fome do que todo mundo, é porque a comida passou a ter outros mecanismos na vida dele. A comida é algo que conforta, que dá prazer, que traz tranquilidade, que desestressa. Então, ele não está com a fome exagerada, é porque ele encontra na comida alguns consolos que até então outras coisas não ofereceram. E a própria ansiedade leva a isso. O paciente, é a frase que eu mais ouço, doutor, eu estou ansioso, eu vou lá e como. Então, por isso aí falamos agora de um outro profissional muito importante, que é um psicólogo, um terapeuta, nesse processo pós-cirurgia, né? Que é um dos mais difíceis, convencer o paciente que ele precisa ser acompanhado. Isso é coisa de doido, doutor. É por aí. E o paciente, olha, é fundamental o acompanhamento psicológico pós-procedimento. Tem que ser feito. Do contrário, a chance de reganho de peso, estudos científicos grandes, importantes, mostram isso, que o reganho de peso chega a ser 8 a 12 vezes maior em pacientes sem acompanhamento psicológico do que com aqueles que mantiveram o psicólogo por 2 anos. Então, os que não mantiveram acompanhamento ganharam peso 10 vezes mais do que os que mantiveram. Olha a importância. E ainda falta falar, para a gente encerrar aqui o primeiro bloco, da atividade física. Existe um profissional chamado personal bariátrico, que vai acompanhar esse paciente aí e dizer para ele, seja mais forte que suas melhores desculpas. Vamos lá. Exatamente. Mas lembra o seguinte, atividade física, eu sempre oriento os meus pacientes, olha, hoje você não é um atleta, não queira se comportar como tal, porque eles acham que tomei uma decisão na minha vida, eu vou operar, vou emagrecer, Aí eles acham que de um dia para o outro, eles têm 20 anos que eles não andam até a padaria. Aí fala, beleza, eu quero correr. Aí começa a querer, no outro dia eu vou correr 10 quilômetros, o que vai acontecer? Lesão. Aí o paciente tem lesão de joelho, tem lesão de tornozelo, e isso acaba atrapalhando tudo. Às vezes faz também exames cardiológicos antes de se aventurar em atividades físicas mais intensas. Isso significa o quê? Começa devagar, tudo, começa um degrau por vez. Entra na academia, vai fazer esteira, vai fazer exercícios de menos intensidade e à medida que você vai perdendo peso, você por si só vai perceber que a intensidade dos seus exercícios vão aumentando também gradativamente. Nada de começar do topo. E vai ser muito importante o fortalecimento muscular até no processo de emagrecimento, porque o músculo vai pedir energia, o processo de emagrecimento continua, né? E aí, mais importante que tudo, é o paciente entender como é que esse mecanismo se dá, né, doutor? Sim. E esquecer um pouco, às vezes, da balança. Parece ambíguo isso, mas olha, o seguinte, músculo é sempre ótimo para metabolismo. Quanto mais massa muscular, maior o seu metabolismo, ou seja, mais calorias você pode ingerir sem ganhar gordura. Então, às vezes, o paciente ele entra na academia, começa a treinar, pegar peso, ele começa a ganhar massa magra, só que ele está perdendo gordura. Então, se ao longo do mês ele perdeu 4 quilos de gordura, mas ele ganhou 2 quilos de músculo, então isso na balança deu uma diferença de 2 quilos. O paciente, mas eu só emagreci 2 quilos. Não, você perdeu 4 quilos de gordura e ainda ganhou 2 de músculo. Tá excelente. Esse é o melhor dos cenários, é perder gordura e ganhar massa magra. É isso que a gente quer, isso é o ideal. Não é o que a gente quer, não é você subir na balança e o ponteirinho tá despencando, porque perder músculo é muito ruim. Tanto da questão nutricional quanto o metabolismo. Quando menos massa muscular, menor seu metabolismo. A gente vai continuar falando sobre cirurgia bariátrica e metabólica. No próximo bloco tem o mito ou verdade. Tá ótimo o mito ou verdade de cirurgia bariátrica. A gente só vai tomar um pouquinho de água aqui para a gente tomar fôlego. Sim. E depois do intervalo a gente volta com tudo.